dia mais uma vez, pessoal. Que a graça do nosso Senhor esteja conosco aqui nesse momento, né? Aproveitar esse dia maravilhoso que a gente tem aqui. E hoje, como o Toninho falou, a gente vai ouvir, né, um pouquinho da palavra, né, de Jesus. E vamos, né, estudar juntos aqui a parábola dos 10 leprosos. Alguém já ouviu essa parábola antes? Alguém já por acaso pesquisou, já leu essa parábola? Eu confesso, gente, que antes de ser chamado também não tinha ouvido. E eu achei ela muito interessante. E eu vou convidar todo mundo aqui para tentar se colocar um pouquinho no lugar das personagens dessa parábola, que é um estudo bem interessante. E convido todo mundo a participar também, né? Já que é um estudo, né? Vamos contribuir. Tá joia, pessoal? E para a gente começar, eu vou ler a parábola toda e depois a gente vai tentando ali, miudinho, né? Extrair um pouco do que a gente entende ali, né? Sobre essa parábola, tá bom? Bom, então vamos lá. A cura dos 10 leprosos. Prosseguindo no seu caminho para Jerusalém, chegaram aos limites da Galileia, com Samaria. Quando entraram numa aldeia, 10 leprosos pararam à distância, bradando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: vão mostrar-se ao sacerdote. E enquanto iam ao caminho, constataram que a lepra desaparecera. Um deles voltou a procurar Jesus e, lançando-se diante de Jesus, com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os homens que curei? Onde estão os outros 9? Só esse estrangeiro é que volta para dar glória a Deus? E disse ao homem: levanta-te, podes ir, a tua fé te salvou. E aí, pessoal, para a gente entrar nesse ambiente, eu queria pensar, né, o que era essa terra, né, da Samaria, o que estava vivenciando Jesus naquele momento, né? Ele estava, logicamente, de passagem, ele queria voltar ali para Jerusalém, e de certa forma, ele passando por essa terra, que era uma terra fértil, né? Era uma terra montanhosa, né? Pelo que a gente estuda ali um pouco nessa passagem da Galileia, ele se deparou com uma comunidade ali, né? Uma aldeia. E geralmente, né, essas aldeias que se criavam, né, elas eram justamente feitas para segregar, né, muitas vezes aquelas pessoas que estavam doentes. Que é o caso dos 10 leprosos aí, né? Poderiam até haver mais, mas aqueles 10 ali viram Jesus passando, né? Logicamente sabiam, né, de todo o contexto, né, de Jesus e das curas que ele já havia promovido. E dessa forma, eles realmente, né, viram a oportunidade da cura do corpo, né? Imagine nós, né, às vezes doentes, né, nós queremos aliviar aquela dor também. E eles se depararam com talvez o maior médico da época, né, que era Jesus. E aproveitando aquela oportunidade, eles se lançam efusivamente atrás do mestre, falando: mestre, cura, né, as nossas chagas. E para quem não, né, sabe, né, eu creio que todo mundo aqui já seja um pouco letrado no assunto, mas lepra na época era uma doença terrível, né? Eu costumo fazer um paralelo, devia ser algo muito parecido com o que é um ebola hoje, né? Porque era uma doença que não tinha cura, era uma doença que
mutilava as pessoas e muitas vezes, né, deixava as pessoas cegas. Isso, né, pensando assim, em todo o contexto da lepra, ela era uma doença ainda contagiosa. Então as pessoas não queriam nem ficar perto dessas pessoas. Uma doença que começa com formigamentos no braço, né, nas partes mais extremas, dedos, né, e as pessoas começavam a perder sensibilidade nesses membros, e a partir daí, muitas das vezes, esses membros até caíam. Então era uma cena realmente forte, e realmente, né, ninguém queria ter contato com essas pessoas. Os poucos que tinham contato, né, às vezes acabavam contraindo, e eram muitas vezes segregados pela população. Então nessa aldeia, Jesus passando, viu aquelas pessoas que clamaram o seu nome. Ele se olha, né? Ele olha e aí ele fala, né? Vocês, né, vão encontrar com o sacerdote, né? E aí, pessoal, nesse momento, a gente tem que entender um pouco do contexto também do que eram ali os sacerdotes da época, né? Muitas das vezes eles eram judeus, né? E tinham, né, seguiam a lei de Moisés. E nesse contexto, né, da solicitação de misericórdia pelos leprosos, o que a gente tem que entender, tá? A leitura que eu faço, né, e que eu acho que a parábola convida a fazer, é justamente o seguinte: quem pede misericórdia? Quem são as pessoas que pedem misericórdia, né? Porque na hora que a gente recorre ali ao Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente vê que quem solicita misericórdia é porque teve alguma falta, né? Teve algum problema e está clamando uma benevolência, está clamando, né, a reparação dessas faltas. Então, quem está pedindo misericórdia acredita que, de certa forma, errou. E às vezes, pessoal, esses sacerdotes, eles traziam o contexto da doença junto com a conduta das pessoas que tinham essa doença, né? Não existia muito bem uma definição, né? Era uma linha muito tênue entre ciência e mitos, né? Lendas, religiões. Então, de certa forma, aqueles sacerdotes muitas das vezes julgavam aquelas pessoas como pessoas que tinham falta de caráter, né? Falhas no caráter e falhas na conduta também. Então, além de também estarem presentes ali num lugar que é a Samaria, né? E a Samaria era um lugar, gente, que, né, parte da população ali era samaritana, né? Os ditos pagãos, e por si só essas pessoas, elas já eram taxadas como o quê? Impuros. Então, é um passinho muito rápido, né, para você falar o seguinte: poxa, você está sofrendo essa lepra por quê? Porque você é impuro. E nessa, vamos dizer assim, nesse preconceito gerado, essas pessoas acreditavam que elas tinham, de certa forma, cometido alguma falta. Você está comentando aí que a lepra, principalmente a lepra naquela época, ela era considerada uma doença da alma, da moral baixa, da conduta errada, porque quem diagnosticava eram os sacerdotes, porque não tinha médico naquela época. Então quem determinava quem ia ficar na cidade, na aldeia, ou ir para o vale dos leprosos eram os sacerdotes. E o interessante é que qualquer doença de pele naquela época
era diagnosticado como lepra. Uma psoríase, qualquer doença, porque eles não tinham, né? Tem uma coisa na pele ali, eles fizeram diagnosticado como lepra, mesmo que não fosse lepra. Né? E aí o que? Mandaram a pessoa para o quadro dos leprosos. Ali ela adquiria a lepra de verdade. Então, era tudo muito em cima de contexto religioso mesmo. Desde a lei que quiser. Sim. E dessa forma essas pessoas eram condenadas, né? Elas eram condenadas a serem segregadas, né? Muitas das vezes elas por ali não tinham ajuda, não iam, né? Elas mesmas deveriam se ajudar, mas iam falecendo por ali mesmo, né? E realmente estavam à margem da sociedade da época. Mas aí a gente fica curioso o seguinte, né? Por que Jesus pede para que eles vão aos sacerdotes? Por que vocês acham? Faz algum sentido? Porque ele, à medida que ele pede, ele já, né? A cura já está sendo aplicada, né? Ele queria, será, dar uma lição aos sacerdotes, ensinar alguma coisa, né? Porque na verdade aquele povo pagão, né, de certa forma clamando por misericórdia, será que eles estavam certos ou errados? Né? Na verdade, muitos, né, tinham condutas, né, como todos nós temos, né, condutas erradas, mas o que eles pediram, da forma que eles pediram misericórdia, não era algo que foi trazido para eles, né? Não era algo que eles mesmos deveriam estar pedindo. O que eles deveriam estar pedindo mesmo é a cura das suas chagas e não a misericórdia, porque de fato o erro que eles tinham ali naquele momento não era ser pagãos, no caso, né? E de certa forma, né, Jesus quis mostrar àqueles sacerdotes que a cura, né, ela vinha a todas as pessoas, independente do que elas eram, da fé que elas professavam, né? E queria mostrar para eles, né, que essa cura, ela vem de um Deus de amor, ela vem de um Deus de benevolência para todas as pessoas. E aí, pessoal, essa fala aí dos samaritanos, né, assim, você vê que no caminho, né, as chagas elas já começam a se desmanchar, né, a cura já começa a ser instalada e muitos deles, né, nem percebem direito, mas eles estão indo em direção aos sacerdotes e é aquela coisa, né? Muitas das vezes nós mesmos, né, estamos numa condição ruim e de repente nós nos vemos numa situação de melhora e a gente às vezes nem para perceber o quanto que a gente está sendo beneficiado com essa melhora, né? Às vezes a gente passa por uma doença, uma gripe, né? Às vezes uma coisa mais séria, uma pneumonia. E quando a gente sai daquele estado, né, muitas das vezes a gente já começa a trabalhar no outro dia, não para, não raciocina que aquilo era uma situação de risco para nossas vidas. E, de certa forma, nós recebemos alguma bênção ali, né? Muitas das vezes a gente até pede essa melhora, na hora que aquela doença, aquela chaga, aquela situação, ela passa, nós continuamos a nossa vida, às vezes sem agradecer. O fato deles terem ido ao sacerdote, igual ele falou, para serem julgados, o movimento que eles fizeram de ir ao julgamento, vamos dizer assim, implicou deles a fé. Então, assim, eles confiaram no que o Cristo disse. E eles foram mesmo para um julgamento que eles falavam
justamente, né, eles acreditaram, né, em Jesus naquele momento, né, e eu trago para esse paralelo, da mesma forma que eles acreditaram em Jesus, nós também, na hora que nós estamos pedindo, às vezes, né, uma cura, nós temos que fazer esse movimento de fé. Mas aí, o que acontece, né? Nesse movimento, né, os 10 leprosos ficaram curados, continuaram, né, a sua caminhada, mas apenas um deles volta para agradecer. E é uma coisa legal que ele não agradece de qualquer jeito, né? Ele se joga aos pés do mestre ali, né, face em terra, para poder agradecer aquele momento, agradecer aquela cura. E aquela pessoa, gente, segundo Jesus, né, fala, ele era um samaritano, ele era nativo daquele povo. Né, e Jesus deixa isso muito claro. É legal que a gente vê isso em várias parábolas, né? A gente vê isso, né, no Bom Samaritano, né? Ele deixa muito claro por quê, gente? Porque ele pega um exemplo de uma pessoa que era tido como impuro na época. Agora, o ensinamento que a gente pode tirar isso é que dos 10, só um mudou sua conduta. Porque quando fala volta para agradecer, esse volta a gente não posso afirmar, mas a gente pode analisar também que ele olhou para dentro e viu o que ele precisava fazer para mudar. Os outros obtiveram a cura e continuaram, e provavelmente ia adquirir a mesma doença ou outra pela não mudança de postura. Tudo são conclusões que a gente pode tirar. E esse mudou. E é engraçado, né, que a gente vê essa mudança, né, e aí, de certa forma, todos nós, às vezes, na hora que a gente passa por um momento difícil, nós também agradecemos, mas nesse exemplo eu acho que é justamente isso, sabe? Será que aqueles 10 que estavam ali, quantos realmente foram curados em termos de matéria e quantos foram curados ali em termos de espírito? Então, assim, essa questão, né, da gratidão e do reconhecimento mostra muito que aquele que procurou Jesus, ele estava realmente tocado de uma forma que permitiu ele ver que era muito mais do que uma cura simplesmente das chagas. Né? E eu acho que assim, 10 é um número muito emblemático, né? Por que 10, gente? Por que a parábola é contada com 10 leprosos? Né? Se a gente for olhar para a nossa mão 10, né? O 10, né, até segundo Pitágoras, ele é a completude, né? Ele é, vamos dizer assim, uma representação do todo. E isso é muito importante porque de apenas um de 10, né, é o que a gente vê muito no nosso contexto. A gente tem muitos benefícios, temos, né, mas quantos de nós param realmente para agradecer? Quantos de nós param para fazer um exame profundo, né, da sua consciência, um exame profundo ali da sua vida, para realmente entender, eu estou no caminho ou não estou? E aí me vem muito na cabeça a questão de muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Você vê, apenas um de 10, né, isso é 10%, está ali voltando a Deus para agradecer. E é mais ou menos isso, né, gente? Olha só, a cura, né, física representa muitas das nossas situações do dia a dia, mas a cura espiritual é aquela que a gente almeja, tá? Porque muitas das vezes nós temos que passar por várias provações físicas para a gente começar a depurar o
o nosso espírito. Eu achei interessante agora que você falou do número 10, e aí a gente vê o aproveitamento do próprio Cristo com os apóstolos, né? Você vê que no fim da crucificação, o único que estava aos pés dele era João Evangelista. Então, assim, menos de 10% de aproveitamento. Né? E aí é até para a gente compreender o mundo hoje. Né? Se a gente vê que dentro de uma humanidade com milhões de pessoas, 10% de aproveitamento já é o esperado, ou menos, né? Então não dá nada perdido, está tudo certo, né? Sempre foi assim e as coisas vão paulatinamente melhorando, né? E evoluindo com o tempo. E de certa forma, né, a gente tem que se amparar, né? Nenhuma das ovelhas será perdida. Mas para aquele momento, para aquele movimento, apenas um, né? Se a gente for considerar isso nas nossas vidas, poxa, eu quero ser esses 10%, né, que realmente está em sintonia com o que é preciso fazer para melhorar, ou eu vou ser os 90% ingratos, né, que, né, a gente mostra uma certa ingratidão aqui na parábola. Eu vou querer, né, o que eu vou trazer para a minha vida? Então, acho que é super justo mostrar essa questão do número em relação, né, ao que... Agora, tem um negócio interessante nessa passagem, que ele mostra bem a diferença de cura e salvação também. Tá? Os 10 foram curados, mas a salvação foi para um só. Por quê? Porque aquele que agradeceu, voltou para agradecer, esse voltar para agradecer é o seguinte: olha, concordo com o que o senhor está dizendo, a minha conduta vai ser de acordo com a sua filosofia. Esse é voltar para agradecer. É você dizer o seguinte: olha, eu vou seguir a conduta que Jesus está propondo. É o que ele pede para todos nós, esse tipo de agradecimento. Então, esse que voltou para agradecer, ele se salvou de não adquirir novamente aquelas enfermidades que os outros. Exatamente. Ele se blindou, falou assim: aqui, eu não vou cair mais nessa. Eu não vou mais entrar nessa seara de me adoecer. Quando eu falo adoecer, não é adoecer só de corpo físico, mas sim de fazer novas condutas que possam me levar a ficar doente novamente. Então, esse foi salvo. Sim, e é por isso que a gente traz essa questão da cura espiritual, né? Quantas lepras, né, nós vamos ter que ter nas nossas vidas para a gente poder se curar dos males que realmente nos afligem? A lepra do egoísmo, a lepra da inveja. Então, esse é o ponto. Acho que talvez aí que está, né, a lição para nós. O que a gente ainda precisa passar? Quantas vezes a gente ainda vai recorrer a esse instrumento, que é um bom instrumento, né? Porque a gente sabe que a dor também ensina, mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente evolua pelo amor, pela gratidão, pelo caminho certo, né? Pelo caminho reto, que é Deus. Então, muitas das vezes, né, nós espíritas sabemos que essas doenças vêm justamente para curar imperfeições do nosso perispírito. E, de certa forma, elas trazem um ensinamento que é, né, toda a vergonha que eles passavam na época por estarem segregados, todo orgulho que às vezes, poxa, a pessoa que era, né, diagnosticada com essa lepra, não importava se ela era uma pessoa bem de vida ou se ela era uma pessoa, né, mais simples, ela era segregada da mesma forma. Então muitos deles passaram por questões de orgulho, por questões, né, de raiva, de descrença, e dessa forma a lepra ali estava sendo um meio para ensinar eles algum tipo de lição. Mas, mais uma vez, né, quantas vezes teremos que ter essas lepras na nossa vida para que a gente consiga se depurar? Eu acho que esse é o ponto
que a gente precisa pensar. E de certa forma, gente, Jesus também, ele não queria, né? Ele não queria gratidão nem reconhecimento, né, com o ato daquela pessoa. E de certa forma, né, aquele ato, ele serviu muito mais para nos mostrar justamente que existem poucos os chamados, né? Existem muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus, ele realmente estava interessado em nos mostrar a lição maior, de que a cura precisa ser uma cura espiritual. E de certa forma, pessoal, Jesus volta, né, para aquela pessoa, ele está ali naquele momento, e ele fala: só um de vocês, né, retorna a mim para agradecer. Onde estão os outros 9? E aí, qual é o raciocínio que a gente pode fazer? Onde que aqueles outros 9 foram? Será que eles realmente foram encontrar com os sacerdotes? Né? Alguns certamente chegaram até os sacerdotes. E aí existe também uma outra lição ali por trás, que mostra os sacerdotes, né, a cura que Jesus trouxe para o mundo, né, que não era uma cura paga muitas vezes, né, porque muitos desses sacerdotes, eles exigiam, né, benefícios em troca das curas, mas muitos desses outros, né, curados, para onde que eles foram? Será que eles foram repetir os mesmos erros que eles, né, que os fizeram cair naquela situação? Será que eles foram ter uma conduta mais retilínea? Talvez por eles terem ficado excluídos um bom tempo, aí quando tiver a cura, quiserem voltar para o mundo. Recuperar o prejuízo. Isso, recuperar o prejuízo. E aí nessa recuperação do prejuízo, eles podem ter adquirido mais complicações, por isso que a doença voltou. Então eles queriam viver novamente. E a gente viu isso muito pós-pandemia. Não é? Tem gente que me tirou atrás de ver isso aí. Gente, eu acho que isso, a gente tem que fazer essa nós temos que fazer essa análise crítica da situação, justamente como que isso nos afeta. Primeira coisa que vem à cabeça é: será que após passar momentos difíceis, nós estamos agradecendo a Deus? Será que nós, né, hoje, quando viemos para cá, né, nesse lugar maravilhoso, a gente agradeceu o simples fato de a gente estar respirando, da gente não ter uma enfermidade maior? E mesmo aqueles que tenham essas enfermidades, e elas virão certamente, né? Nós não somos eternos, nós estamos num corpo perecível, né, enquanto encarnados. Será que, mesmo tendo alguma enfermidade, nós estamos agradecendo a parte que nos resta, que é saudável? Porque muitas das vezes eu tenho um certo problema de saúde, né? Mas eu tenho toda uma outra condição que me permite viver de uma forma, né, meritória, né, no sentido da gente caminhar para Deus. E eu não sei se vocês já viram a história, né, o gigante deitado, né, que era o Jerônimo, eu esqueci o sobrenome dele. Mendonça. Jerônimo Mendonça, muito bem. E ele, de certa forma, ele era um homem muito bonito para a época, né? Ele mesmo era muito forte, esportista, e ficou acamado, né? Ele teve uma doença degenerativa que o deixou tetraplégico e cego, né? E isso foi ali por volta dos 25 até os 50 anos, né? Quando ele desencarnou.
mas ele agradecia todos os dias a Deus e não deixou, né, de ir a palestras, dar palestras, praticar o bem. Assim, nós que às vezes temos algumas enfermidades que, né, nos debilitam e nos trazem algo, né, que nos impossibilita de ter uma vida plena, mas o que a gente faz com a parte que nos resta? Que às vezes é saudável, né? Às vezes eu tenho uma enfermidade que não me permite andar, mas a minha cabeça ainda está boa para escrever alguma coisa, para falar alguma coisa boa. Então nós temos que dar graças a tudo, especialmente aqueles que têm uma saúde plena, né? Muitos de nós, né, hoje tem alimentos à mesa, remédio, possibilidade de ir no médico. Nós temos que agradecer todos os dias, o tempo inteiro, né? Eu não vou lembrar exatamente aqui de todo o texto, né, que Chico Xavier nos trouxe, mas ele tem um texto que é mais ou menos assim: muitos queriam ter um sapato, outros queriam só andar. Muitos queriam ter, né, um carro, outros queriam apenas, né, conseguir se locomover. Muitos queriam ter uma casa nova, outros só um lugar para deitar e descansar. Muitos queriam um emprego melhor, outros queriam só um emprego. Isso nos reflete justamente a nossa condição de pidões, né, dessa cura, e a gente pede mesmo, e nada mal em pedir. Mas e o agradecimento? Cadê a nossa gratidão? E mais do que a nossa gratidão, nossa mudança de postura frente à vida. Nossa mudança de pensamento, que vai nos trazer a cura do nosso espírito, né? Nosso aprimoramento mental. Nosso aprimoramento espiritual. Tá joia, pessoal? E a gente tem que pensar, né, dessa forma, que Jesus trouxe a cura, mas fica esse ponto, né? O que iremos fazer agora? Onde que a gente se encaixa nessa história, né? Muitas das vezes nós vamos nos encaixar em qual papel? O papel dos leprosos mesmo, né? Nós estamos numa situação de vida que às vezes é difícil, né? Sabemos que passamos por provas e expiações, estamos num planeta ainda que o mal impera, mas que aos poucos vai se tornar um planeta onde o bem vai começar a prevalecer. Nós, nos colocando no lugar dos leprosos, qual é a nossa atitude? Será que a nossa atitude é a atitude daquele leproso que recorre a Cristo e muitas das vezes, né, não tem essa gratidão, que às vezes acordou com tudo bem, e porque às vezes, né, esbarrou o carro na parede, o dia já acabou, né? E aí, pessoal, será que nós também somos o leproso que volta para agradecer? Será que a gente é grato, né, realmente por todos os benefícios que nós estamos tendo? Será que nós somos aqueles que, após a cura, né, das nossas enfermidades, às vezes passamos por um momento difícil, ou às vezes a gente se escapou de uma situação, né, que poderia ter afetado a nossa vida, né? Muitas das vezes a gente está no trânsito aí e passa por uma situação de quase colisão. Será que a gente está agradecendo esses momentos? E aquele que, após ter a cura, né, vai tentar recuperar o tempo perdido? Muitas das vezes nós nos colocamos nessa situação, né? Por exemplo, né, a
gente tem, às vezes, uma enfermidade, né? E vou citar uma diabetes, por exemplo, uma glicose alta, aí se eu faço esforço ali para poder recuperar aquilo, e de certa forma eu consigo controlar aquela glicose alta, mas agora eu vou recuperar o tempo perdido, né? Vou comer tudo quanto é doce que tem por aí. Será que eu aprendi uma lição com isso? A gente pode também se colocar no lugar do sacerdote, tá? Quando o sacerdote que se depara com a situação, né? Que alguns daqueles leprosos chegaram até os sacerdotes para mostrar também aquilo que havia acontecido. O que aconteceu na cabeça dessas pessoas que ali estavam, né, professando uma fé, às vezes, né, cobrando por benefícios, cobrando por... né? Acho que o que mais afetou ali naqueles sacerdotes talvez seja o orgulho, né, de ver que existe algo muito maior nas nossas vidas. Porque eles, de certa forma, utilizavam da fé para poder ter benefícios próprios. Mas acho que a lição maior que Jesus traz aqui, ao levá-los até esses sacerdotes, é justamente mostrar, né, que Deus é único, que Deus é um Deus de amor e que nada cobra em troca das nossas curas. E isso nós temos que trazer um pouco para nós também, né? Às vezes nós barganhamos muito, usamos como moeda de troca alguma coisa que vai trazer benefício para a gente. Ah, não, hoje eu vou na campanha do quilo, mas vai ser justamente para poder, né, curar aqui uma dor de coluna que eu tô. Sabe que nós estamos fazendo isso da forma correta? É isso que a gente vai trazer para a nossa relação com Deus? Porque muitas das vezes Deus colocou essa dor na coluna justamente para a gente tirar uma lição disso. Então essa relação de barganha mostra o quanto que a gente ainda está, às vezes, na nossa infância espiritual. Nossa relação com Deus, né? No momento, por exemplo, da prece, ela tem que ser uma relação de agradecimento, oração. E, né, conforme a gente vê na eficácia da prece, a prece mais eficaz que a gente faz é a prece para o nosso irmão. Né? Não é a prece para nós mesmos. Logicamente, gente, podemos pedir para nós mesmos. Né? Nosso Pai não vai pagar com pedra quem pede pão. Mas, de certa forma, como é que a gente está pedindo esse pão? Acho que esse é um ponto que a gente tem que observar. E, de certa forma, gente, nós temos que ver, né, que o ator, talvez, principal da cena, Jesus Cristo. Será que nós conseguiríamos ter uma atitude parecida com a do Cristo? Quantas das vezes nós, ao nos depararmos com a situação de ingratidão, nós começamos, né, a mandar um monte de energia ruim para as pessoas que foram ingratas conosco, né? Poxa, nem me agradeceu, né? Eu dei licença para ele ali, eu dei lugar na fila. E aí, gente, será que a gente não está sendo mesquinho? Será que a gente não está... Tudo que a gente faz, a gente espera algo em troca? E por isso, né, as lições que a gente pode extrair dessa parábola, elas vão muito além ali do simples fato da cura. São lições que a gente tem que carregar para nós mesmos, para ser mais gratos, para ser mais benevolentes, para não esperar nada em troca. E Jesus, né, na hora que ele comenta ali, só 9 voltaram,
logicamente ele não estava esperando nada em troca, ele não estava esperando agradecimento. Certamente, para Jesus ali, o agradecimento, né, ele é, vamos dizer assim, não faz nenhum sentido. Para ele, ele faz, logicamente, tudo isso, né, como Cristo, porque é da essência dele fazer. O que eu creio realmente que está por trás de tudo isso que ele falou, não é a espera pela gratidão, e sim nos deixar essa parábola, né, que mostra todo esse contexto de pessoas que estão doentes do espírito, doentes, né, de condutas erradas e, por vezes, não conseguem enxergar que aquilo que é trazido para eles é o necessário para que eles consigam evoluir. Tá? E certamente, pessoal, nos colocando ali, né, no lugar de Cristo, um dia, né, estaremos nesse lugar. Nós temos que caminhar para esse lugar. Né? Hoje ainda distantes, mas nós temos o infinito ainda para nos burilar, para nos melhorar, dado que somos almas imortais. E a gente, às vezes, né, se concentra muito no agora. Nós nos concentramos exatamente nas dores que estamos sentindo agora, nos problemas que estamos sentindo agora. E isso faz com que a gente, né, viva o nosso mundinho sem olhar para fora. Faz com que a gente se concentre em nós mesmos, né, e não consiga ajudar o nosso irmão que está precisando, que é a essência do egoísmo. Um dia iremos caminhar para que a gente consiga ser esse Cristo, né, que trouxe a salvação para a terra. Tá joia, pessoal? Então, assim, a parábola é bem curtinha, mas a gente vê que em cada detalhe dela nós conseguimos extrair uma grande lição, né? E eu acho que se nós fôssemos ficar aqui, né, conversando, acho que dava para ficar aqui praticamente o dia inteiro falando só desse texto. Tá? Queria agradecer a todos, né, por estar aqui mais uma vez, né, dar um excelente bom dia e um bom domingo para vocês. E orar aqui no finalzinho. Alguém quer fazer a prece? Faz a prece para a gente? Pode? Se fechar aqui. Pode fechar. Obrigado.